Olá a todos e a todas, agradeço a presença de quem assiste a nossa palestra sobre inteligência artificial na comunicação social. E hoje a gente está recebendo aqui 3 convidados, né, que podem trazer contribuições em áreas distintas ainda dentro da comunicação. Recebemos hoje aqui o professor Vicente Gocciola, que é pós-doutor em Mídia e Arte pela Universidade de Algarve, Portugal, doutor em Comunicação pela PUC de São Paulo, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade AMB, em Morumbi, líder do grupo de pesquisa CNPq Narrativas Tecnológicas, que eu também tenho o prazer de fazer parte, né, professor? Recebemos também aqui o professor Márcio Carneiro dos Santos, que é doutor pelo Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC São Paulo, coordena o LabCom, Laboratório de Convergência de Mídias, onde desenvolve projetos que unem comunicação e tecnologia, e também o professor Leandro Maciel, formado pela Universidade de São Paulo, doutorando em comunicação pela Universidade AMB Morumbi, com pesquisas em inteligência artificial e audiovisual. Possui 15 anos de experiência no ensino superior, lecionando nos cursos da área, atualmente na Universidade AMB Morumbi e Senac. Bom, gente, falar em inteligência artificial e o quanto ela tem se tornado, né, cada vez mais presente, uma realidade nas nossas vidas, parece redundante hoje em dia, né? Mas aqui, dentro do CICTED, né, o nosso enfoque é, né, direcionar para a nossa área de atuação, que é a comunicação social. E eu gostaria de fazer abrir uma primeira rodada de falas, onde cada um apresente um pouco da sua trajetória, né, a sua área de estudo, e apresente um pouco de como que essa inteligência artificial está influenciando não só nos métodos e práticas profissionais de quem atua no audiovisual, no jornalismo, mas também, né, o quanto isso tem impactado essas práticas, né, quanto isso tem motivado novas formas de trabalhar, novas formas de atuação profissional. Então, eu queria chamar primeiro o professor Vicente para abrir essa rodada de falas, por favor. Obrigado, Tiago, pelo convite à universidade, ao congresso. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui. Eu acho que é um marco mesmo. As discussões sobre inteligência artificial são profícuas, né? Estão em todo canto, e eu acho que a área da comunicação, ela tem um papel importante aqui também, porque é onde a gente experimenta algumas coisas da inteligência artificial, mas a gente também é o campo onde a gente imagina aonde ela pode chegar, e a gente tenta representar essa imaginação do modo audiovisual. Faz filmes, a gente faz séries, não é? Então, uma possibilidade que a nossa área tem de experimentar na fronteira maior, assim, na fronteira de onde pode alcançar a nossa imaginação, não é? Então, eu, por exemplo, poderia sugerir a, a, a série sueca. Ela é traduzida por Humans, mas o nome é Akita Maniscore, que eu não saberia reproduzir com a leitura fluente de quem fala sueco, não é? Mas, bem, é uma série muito interessante, de 2012 a 2014, enfim, lá no futuro já se resolveu tudo sobre como se pode organizar uma máquina com inteligência própria, ou o que se costuma dizer a inteligência artificial, né? E como em vários filmes a gente lembra de Blade Runner, não é? Quando os replicantes ou esses seres artificiais sintéticos, eles
estão em busca de algo mais pessoal, né? Talvez até filosófico, assim. As máquinas. Eu lembro também do agente Smith da cinesérie The Matrix, das irmãs Wachowski. Acho que foi no primeiro filme, um dos agentes prende o Morpheus e, 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 e ele chega ao ouvido do Morpheus e fala assim: qual é o propósito? Nós não temos propósitos, porque ele é só um software, né? Ele é só um algoritmo que fica rodando em função daquilo que ele foi programado, mas além daquilo ele não sabe mais qual é o propósito dele existir, né? E nessa série sueca que eu comentei, que depois ela foi até refilmada pela Inglaterra, e a série se chama Humans, mas a mesma série, absolutamente a mesma série. Bom, esses seres artificiais, essas máquinas humanizadas, com inteligência própria, com a ciência, né, com a consciência dos seus sentidos, essas máquinas elas se organizam em certo momento, se rebelam contra o sistema de atendimento aos humanos e passam a se perguntar o que eles devem fazer a partir do momento que eles conseguiram uma libertação, entre aspas, que, que eles devem dar um destino para a comunidade deles, né? E é interessante falar dessa libertação, entre aspas, porque na série Westworld, que acabou a terceira temporada agora, e agora vem a próxima, enfim, nessa série também a liberdade se tornou uma grande prisão para os seres super avançados, para aquelas máquinas super avançadas, humanizadas. Assim, chega num nível que eles têm consciência dos sentimentos, eles sabem da inutilidade, é uma crítica muito estranha que acontece, da inutilidade de reagir sentimentalmente às coisas, vai para um plano meio psicanalítico, assim, né? E, e, mas mesmo assim, eles acham que ali pode ser a saída, ali pode estar a chave do destino deles. Eu fecho esse parênteses aqui, ou fecho essa introdução aqui com essa ideia que está na série de que nós, como humanos, estamos imaginando dilemas atualmente, né, presentemente, nas formas de representação no mundo do entretenimento audiovisual, estamos imaginando dilemas para esses seres, para esses robôs. Estamos projetando questões nossas para a vida futura de replicantes, como se dizia na série, em Blade Runner. Eu acho que a gente ainda muito incapaz de imaginar o quanto a inteligência artificial ela pode ser imaginada e representada, né, no audiovisualmente. Eu acho que ainda a gente está muito limitado, eu acho. Né? E agora eu queria ir para uma outra questão, e uma segunda questão, e é com essas duas grandes questões que eu vou encerrar aqui essa primeira participação,
e é sobre o quanto a noção de inteligência também é uma coisa já bem questionada hoje, né. Essa, noção de que, se as máquinas calculam, o nosso processo de raciocinar, não passa de um mero cálculo também. Então, sei lá, eu peguei esse livro do Nicoleles, essa é uma reedição do livro dele, né, Muito Além do Nosso Eu. É um livro incrível, sim, da prática, né, eh, muita experiência, perdão, muita experiência com as pesquisas mais atualizadas dentro do campo da neurociência, não é. Eh, ele faz uma reflexão importante, que assim, quando se começou a estudar a inteligência artificial e quando se começou a estudar a inteligência humana, ah, as as ideias eram meio limitadas por uma condição lógico-matemática, linguística, por por, eh, esses 3 campos bem, limitadores da compreensão do que é a inteligência humana, né. E que hoje se questiona o conceito de inteligência artificial por isso, porque a neurociência, eh, não está nem no no fim de sua trajetória, está no começo completamente, é uma ciência muito nova, e o que ela está descobrindo do cérebro a cada, nova pesquisa é uma enormidade de conhecimentos. Então, a a ideia de inteligência que a gente tinha já vem mudando com muita força. E o que se concebe como inteligência artificial ainda está, segundo o Nicoleles, num plano, anterior, né, plano quase que behaviorista, assim, entender a inteligência seria, entender algo muito, racional, muito cartesiano, muito talvez até positivista. Então, seria, eh seria importante talvez a gente mudar até mesmo essas questões de, trabalhar a ideia da inteligência num padrão antigo. Talvez a gente devesse avançar como o Nicoleles e outros grandes neurocientistas no mundo. Aqui mesmo no Brasil a gente tem o Siddhartha Ribeiro, tem outros feras pelo mundo inteiro, que são menos, eh, vou arriscar a palavra conservadores, que estão menos atrelados a uma concepção de inteligência mais antiga e estão mais, inquietos com essas novidades, essas novas descobertas, que seriam o quê? Que seriam, assim, o que, ah, configura o nosso cérebro, como esse centro do nosso raciocínio já se dispersou pelo corpo, né, a gente tem o coração como um grande centro nervoso, a gente tem o estômago como um grande centro nervoso, quer dizer, a coisa está expandida, demais, então, também agora eu junto as 2 questões e encerro essa minha primeira participação, então talvez imaginar esses robôs no futuro, colocar nos filmes, esses seres inteligentes artificiais, possa não ser uma coisa tão, factível,
pode ser que no futuro a gente já tenha um conceito de inteligência, no futuro, quando a gente conseguir construir corpos sintéticos, não é? Com fluidos sintéticos, com massa muscular sintética, com estrutura óssea sintética, com o órgão da pele sintético, com essa concepção de que um corpo bípede possa ficar em pé e se locomover como a gente, com uma noção de equilíbrio tão complexa que a gente tem. Quando a gente chegar nisso, quando a ciência chega nisso, talvez a ciência já tenha lá no futuro uma concepção de inteligência tão ampliada e tão mais abrangente que um ser sintético, inteligente, senciente, possa ser uma coisa muito diferente do que a gente está conseguindo imaginar agora nessas séries. Então, aqui eu encerro aqui com essas ideias, são mais provocações, e mais uma vez agradeço pela oportunidade e estou louco para dialogar aqui com os colegas, com o público aí que possa ter comentários também. Obrigado, Thiago. Muito bom, professor, parabéns pela fala. Então, tentando concluir, uma realidade necessária é justamente essa interligação de áreas do conhecimento, estabelecer novas conexões para que os estudos na área da inteligência artificial, direcionado para a comunicação, falando especificamente, eles possam avançar. Interessante saber a presença da inteligência artificial dentro dessas narrativas cinematográficas, nas séries televisivas ou em qualquer outro estímulo audiovisual. Então, esse não é uma prática atual, há muito tempo, essas representações elas vêm sido apresentadas nas telas dos conteúdos que a gente recebe. E muitas dessas projeções, muitas dessas representações, a gente viu com o passar do tempo que elas acabam se confirmando como uma realidade. E por falar em realidade, vamos convidar agora o professor Márcio, que é um pesquisador e é um prático também, ele experimenta as ferramentas, ele tem algumas ações dentro do seu laboratório de estudo que contribuem, colaboram ou confirmam ou criam novas possibilidades a partir das suas experimentações. Então, professor, bem-vindo, professor Márcio, à nossa palestra. E eu queria saber um pouquinho dessa realidade virtual, não só nas suas pesquisas, mas como que o senhor enxerga isso no jornalismo e na comunicação de uma forma mais ampla também. Bom, em primeiro lugar, Thiago, obrigado pelo convite, a você, a organização do evento, a universidade. Muito feliz de estar aqui revendo o professor Vicente, meu professor lá da ANEMBI, do mestrado, saudando também o Leandro aqui, que eu estou conhecendo agora. Enfim, essa é uma temática, assim, inteligência, quando você me convidou, fiquei até pensando, o que eu vou falar, porque, assim, inteligência artificial é um grande guarda-chuva, que tem conexões com diversas áreas, Claro que aqui a gente está falando para um público da comunicação, então, se a conversa fosse para um outro público, ou vamos dizer assim, para o público tradicional, a gente precisaria estar falando de modelos matemáticos, de estatística, enfim, de como as soluções efetivamente são produzidas e criadas. Mas aí eu vi o professor Vicente falando do cinema e tal, aí, quer dizer, realmente, acho que o cinema, ele traduz, aí você pode escolher o filme que você quiser, a série que você quiser, mas ele traduz esse imaginário aí, da relação do homem com o não humano, o que é sintético, o que é, enfim, o que é robótico, do jeito que você quiser chamar. E aí, quando o professor estava falando, eu me lembrei desse filme aqui, Simone, Simulation One, que é a história justamente de um diretor que está em crise, ele precisa, enfim, retomar, se reinserir no mercado, e aparece um cara lá, um cientista maluco que apresenta para ele um sistema de simulação de atores, de atrizes, que usa todas as referências anteriores e cria, então ele vai
Ele mesmo cria, assim, vamos dizer assim, um perfil com as características que ele gostaria, o rosto de fulana de tal, ele vai pegando as atrizes, acho que assim, é um filme que não sei quem viu, 2002, né, mas é um filme bem interessante, né, e o legal é que depois a própria Simone, que as pessoas pensam que ela é uma atriz real, né, aí ela começa a ter fãs e as pessoas querem conhecer ela, isso antes de redes sociais, etc, mas enfim, né, vira um problema para ele, porque ela fica meio assim, também com aquele perfil de atriz, né, já meio difícil, né, de lidar com ela, enfim, eu acho que é um filme que vale a pena ver, né, mas eu vou passar aqui, eu não tenho algo parecido com a Simone, mas a gente lá no Labicon, né, no Laboratório de Convergência de Mídias, a gente está trabalhando com o que a gente chama de AVIs, né, que são os agentes virtuais de informação, que a gente está construindo, né, em ambientes de realidade, em ambientes tridimensionais, né, para aplicações de realidade virtual, mas que a gente pode rodar também aqui na tela, né? Vamos ver se vocês conseguem ouvir o Pedro para ele também se apresentar. A todos. Bem-vindos ao nosso ambiente virtual de teste. Estou muito feliz de ver vocês aqui na Universidade Federal do Maranhão. Meu nome é Pedro. Sou um guia virtual criado pelo Laboratório de Convergência de Mídias, Labcom. Estou aqui para apresentar alguns projetos que estamos desenvolvendo no nosso laboratório nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Esses projetos têm o apoio de entidades de fomento como a FAPEM e o CNPq. Aqui você poderá conhecer um pouco do nosso trabalho. Espero que seja uma experiência interessante. Bom, não sei se deu espero que tenha dado para ouvir o Pedro, né? O Pedro, então, ele é um experimento, né? A gente está, como o Thiago falou, a gente trabalha mais com a questão do jornalismo, né? De aplicação. No Labicon, né? Basicamente, um dos nossos projetos principais é explorar, né, tecnologias emergentes, né? Como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, Big Data, explorar a utilização dessas tecnologias emergentes, porque algumas a gente não pode chamar de novas, porque algumas delas já têm um certo tempo, né, mas explorar a utilização dessas tecnologias no processo de produção do jornalismo. Esse é um dos objetivos da nossa pesquisa. Então, assim, a gente começou iniciando com a ideia de construir ambientes virtuais onde a gente pudesse ter pessoas, né, ou avatares, simulando funções jornalísticas. Então, no caso da Vitória, né, a gente tem a ideia de simulação de uma apresentadora de Olá, TV. Meu nome é Victoria. Bem-vindos ao webinário Aproximando as Pessoas no Ensino Remoto. E sou o que o professor Márcio chama de AVI, Agente Virtual de Informação. Meu objetivo é aumentar o nível de interação com o usuário no ambiente de realidade virtual. Também posso simular funções tradicionais do jornalismo como, por exemplo, uma apresentadora de televisão. Vamos aos nossos destaques. Professor Márcio faz palestra na UFMA. Gente faz cursos para qualificar professores. Victoria tem a preferência dos ouvintes. Estou treinando ainda, mas prometo melhorar. Obrigado. Bom, a Vitória está meio acelerada, eu não sei o que foi que aconteceu, mas ela está, basicamente, assim, qual é a ideia, né? Primeiro, esclarecendo, eu não estou fazendo isso do zero, a gente está usando a solução da Amazon, né, para a criação dos avatares, só que aí a gente consegue personalizar e tal. Nesse primeiro estágio, eles já estão repelendo textos e tal, e eu acho que o que aproxima, né, deixa eles mais próximos é a questão dos gestos, né, que é uma linguagem específica que se usa para marcar os gestos, né, uma coisa semelhante com HTML, por exemplo, mas o próximo passo é justamente inserir nos AVIs algum tipo de código de algoritmo que estimule um chatbot para que ele possa também abrir um pouco mais o leque de possibilidades em termos de conversar e tal, e também, claro, aprender à medida que ele vai sendo exposto a mais situações, enfim, enriquecendo um pouco vamos dizer assim, o conjunto de informações que ele tem para processar, né? Essa é uma situação muito comum na inteligência artificial, no processo de aprendizado de máquina, ou seja, o algoritmo não está fazendo aquilo do nada, ele é treinado a partir de uma base, né, já
vamos dizer assim, mastigada, tagueada para ele entender o que é cada coisa, e depois ele vai conectando essas possibilidades e tal. Então, assim, para o jornalismo, a gente tem possibilidades como essa, é uma coisa que a gente está explorando, né? Mas uma outra situação também, né, que é menos conhecida no Brasil, mas que já está muito difundida em outros lugares, é a questão das narrativas automatizadas, né? Então, assim, que é outra área da inteligência artificial, né, chamada de NLP, Natural Language Processing, né, o processamento de linguagem natural, ou seja, eu usar algoritmos para entender a linguagem humana, replicar, e aí eu tenho como desdobramento disso a criação de narrativas automatizadas, né, que o jornalismo, as empresas jornalísticas já têm utilizado, né. Já tem vários cases aí relacionados a isso. Lá em 2013, eu tenho um artigo meu lá na Intercom, onde eu fiz um primeiro teste, né? O que a gente faz muito no LabCon, explorar possibilidades, né? Então fiz um códigozinho em Python para ele redigir o lead, né? O primeiro parágrafo de notícias baseados no campeonato de futebol brasileiro, né? Que se você pensar bem, né? Na segunda-feira, quando você vê o noticiário do campeonato, o que você vê né, o básico, né? O lead, né? O time tal jogou com o time tal, ganhou, né? Jogou no lugar tal, né, e aí foi para a tabela nessa posição, na outra. Então, assim, essas coisas numéricas são muito fáceis de você replicar, né, o código replicar, porque na realidade é como se ele tivesse um texto só com as caixinhas, com lacunas que ele pode, né, colocar com números. Então, não seria assim, uma solução de inteligência artificial, né, e depois disso a coisa já evoluiu bastante, né, e hoje você tem empresas como Narrative Science, né, que começaram como startups em universidades americanas, e hoje vende soluções, né, de relatórios, né, quem quiser, salvo engano, já tem um plugin pro Power BI da Microsoft, né, que é aquela solução de análise de dados e tal. Eles têm um plugin da Narrative Science, ou seja, a partir de uma planilha com números, o plugin, o algoritmo consegue escrever um relatório, né, e também eles, né, vendem muito conteúdo já de notícia, principalmente para sites de esporte, sites de finanças e tal, porque imagina, né, todo dia você tem que colocar, vamos dizer assim, a cotação do dólar, né, então você não vai botar uma pessoa para fazer isso, né, o texto você pode organizar ele de diversas formas, mas o que interessa é a informação da cotação do dia, você lê de uma base de dados e coloca lá, enfim, dá para fazer muita coisa, né? Agora, nesse limite, né, nessa questão já que é mais problemática, né, que aí a gente vai, né, que eu queria deixar também para a conversa, né, as questões, vamos dizer assim, éticas, né, relacionadas a isso, né. Eu vou rodar aqui, ver se eu consigo rodar aqui, uma demonstração do Detector 2, né. O Detector 2 é um algoritmo, né, que a gente chama de visão computacional, né, ou seja, ele identifica objetos, né, então aqui é um exercício no trânsito, né, onde ele está identificando os carros, né, com um nível de certeza, né, e a gente já sabe que tem soluções dessas, por exemplo, relacionadas a controle de trânsito, de placas, né? Isso é até bastante útil em algumas situações, né? Mas aí você tem já num outro nível, né? The body parts of a person. Aqui tem uma... This is also called dense pose prediction. We are able to segment every object in the scene and draw a boundary of them, or even beyond objects, to label every pixel in the scene, including both the foreground and background. This is a task called panoptic. Bom, aí a gente já tem uma situação um pouquinho mais complexa, né? Quando eu estou fazendo esse algoritmo, não sei se vocês perceberam, né? Ele reconhece cada objeto da cozinha, reconhece as pessoas, dá um nível de precisão com que ele está trabalhando, né? Ele vai reconhecer também movimentos e gestos, né? E aí eu começo a chegar no limite perigoso. Aí eu vou deixar essa questão ética aqui né, de quando você aproxima muito, né, o humano do sintético, né, e aí eventualmente você foge do controle, né, que acho que o cinema, quando ele apresenta essa conexão aí, né, em alguns momentos ele mostra o fascínio, né, que as máquinas, que o sintético, que o digital, né, oferece para as pessoas, e todo o potencial enorme, né, que ele pode trazer, mas ao mesmo tempo, às vezes, quando isso foge do controle, né, o controle humano
né, entra em conflito com o controle da máquina, e você tem, né, no cinema as questões, né, o momento, né, de tensão daquelas narrativas, né? Só que passando isso para a vida real, né, no caso das narrativas automatizadas, a gente tem uma questão, né, ética. Por exemplo, quando a notícia sai errada, né, de quem é a culpa? É do algoritmo, é do editor, do cara que comprou a solução, né? O público, por exemplo, ele tem direito de saber que está lendo uma notícia feita por uma máquina, né? Então essas questões, né? E eu queria ressaltar que aqui no Brasil a gente não tem muito dado sobre isso, mas fora do Brasil a gente sabe que já tem muita utilização de narrativas automatizadas, sendo que pouca informação para os leitores, para os consumidores da notícia, de que aquilo está sendo feito dessa forma, né? Porque aí você tem a questão da credibilidade do veículo, né? Quer dizer, a solução de narrativa automatizada ela é economicamente interessante, ela pode ter muitas vantagens, né? Mas aí você tem esse conflito, né? Da ética, da verdade, de quem está processando aquilo, de quando o erro acontece, de quem é o erro, enfim. Essa é uma questão importante. Outros pesquisadores, né, não sei, eu queria citar aqui o trabalho do Sérgio Amadeu, o trabalho do Tarcísio, né, são caras que estão vendo já a questão do aprendizado de máquina e de como isso pode enviesar, né, situações nas redes sociais, por exemplo, levando vamos dizer assim, a uma insinuação, né, de um comportamento que pode ser racista, xenofóbico e tal, porque os algoritmos aprendem em cima do que você oferece a eles para aprender, entendeu? Então eles podem ser educados, né, não é porque eles são máquinas que eles são eles vão ter 100% de certeza, ou que eles vão estar sempre certos. Vai depender muito de quem oferece a base sobre a qual eles vão processar e como essa base está constituída, né? Então, assim, tem várias discussões em relação ao conflito dessa aproximação, né? Eu queria deixar, então, essa questão aqui para, quem sabe, depois a gente discutir, né? Que o cinema representa, mas enquanto está no cinema tá bom. Mas quando vem para a vida real, né? Por exemplo, soluções como o Detecton 2, né? Você pode imaginar assim, tá... Não sei se na China já está fazendo, acho que já tem algo semelhante, né? Mas assim, o nível de controle que o Estado, ou que organizações, ou que empresas podem ter, né, sobre os nossos dados, sobre as nossas vidas, o tipo de vigilância, né, que você pode ter em relação a isso. Então a gente sempre fica, né, chega naquela fronteira assim, do fascínio, né, porque eu consigo fazer coisas sensacionais com inteligência artificial, por exemplo, né, detectar doenças antecipadamente, enfim. Tem muita coisa bacana que está acontecendo, mas ao mesmo tempo essa discussão, né, ética do controle, da falta de controle e do pesadelo que o cinema já antecipou para a gente, eu acho que essas coisas são importantes e eu vou deixar essa questão aqui para conversa, tá? Acho que seria isso. Muito legal, professor. Acho que essa discussão ética é necessária, na verdade. Isso é uma visão, né, de pesquisadores, é uma visão também das empresas que desenvolvem os seus sistemas, né, porque em determinado momento parece que pode se perder o controle, né, dessa evolução. Então essa discussão é extremamente necessária. Mas vamos seguir nessa rodada, e agora eu quero chamar o Leandro, né? O Leandro, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente divide orientador, né, Leandro? Meu colega de doutorado, Vicente, também é meu orientador, onde eu pesquiso um pouquinho sobre a realidade virtual. E o Leandro, né, ele vem falar um pouquinho, né, assim como o Vicente falou da inteligência artificial dentro das narrativas, o Leandro vem, né, discutir um pouquinho da inteligência artificial contribuindo com a criação das narrativas. Thiago, primeiro, obrigado pelo convite, tá? Agradeço a instituição também. Fico feliz da gente dividir o mesmo orientador, né? Então, talvez a gente já tenha uma discussão em comum. Mas, assim, na realidade, a minha pesquisa, ela começou exatamente de onde o Márcio estava falando ali. Ela começou por um estudo de narrativas automatizadas. Por quê? Porque eu tenho uma produtora de roteiro, né? Trabalhava profissionalmente como roteirista, agora eu me dedico só à pesquisa. E aí eu cruzei lá, eventualmente, com um trabalho que era a criação de textos, né? Justamente para um agente virtual de informação. E isso no campo dos negócios, um campo que eu não tinha nenhum conhecimento. E aí eu me via ali inserido naquele ambiente que eu não conhecia e via os termos que eram tão caros, né, que são caros ao audiovisual, principalmente, a comunicação
também, mas principalmente para o audiovisual, eu via os termos serem sequestrados, né? Tipo, o storytelling, as personas, os arquétipos, e aí eu pude ver que conceitos que a gente estudava na comunicação estavam sendo usados para criar os bots, por exemplo. Então, quem é esse bot, a que arquétipo do Campbell ele pertence? Inclusive, isso fez parte de um curso que eu formulei para uma empresa grande, né? E aí tinha essa discussão, que era meio juntar os dois mundos, né? Juntar o mundo do audiovisual com o mundo dos negócios. E aí eu virei para mim mesmo e falei assim, bom, já que eles estão sequestrando os nossos conteúdos, vou eu lá tentar sequestrar o deles também. Aí eu comecei uma pesquisa que é justamente entender a inteligência artificial, entender quais são as ferramentas que estão sendo usadas hoje, e tentar ver o que dá para trazer para o pequeno produtor audiovisual, porque isso me interessa, uma vez que eu também sou um, né? Então, assim, o que eu consigo usar imediatamente? Eu comecei em questões de programação, que eram mais complexas, que eu não tenho domínio, e hoje eu me voltei para ferramentas que são mais acessíveis mesmo, que é justamente como que os softwares vão ser impulsionados pela inteligência artificial e isso vai influenciar na minha criação, né? Bom, aí eu tenho uma trajetória aqui até que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro conteúdo, como eu falei, o primeiro ponto que eu fui pesquisar foi o processamento de linguagem natural, porque eu me perguntei o seguinte, eu como roteirista, posso eu ter um colaborador de roteiro virtual, que é uma função que, pelo menos no meu primeiro pensamento, era uma função que seria interessante ter um agente virtual me auxiliando. Porque eu poderia, assim como a Simone, enfim, assim como esses agentes da ficção, eu poderia programar aquela pessoa para escrever como eu escrevo. E aí eu peguei exemplos, fiquei pensando, por exemplo, um grande novelista, como a Glória Pérez, que escreve em pé, aí de repente ela fica doente, se ela conseguiria ter esse agente virtual escrevendo para ela. Mas aí eu me afastei, né, do campo da não ficção, né, do jornalismo, que já tem usos mais presentes, e fiquei pensando no campo da ficção, que é um pouquinho mais complexo. Curiosamente, eu me deparei com essa plataforma aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que é o Scriptbook. Scriptbook é uma plataforma, na verdade, não é uma plataforma de roteiro, é uma plataforma de uma startup também, né, que oferece o seguinte, se você colocar o seu roteiro dentro dessa plataforma, eles vão analisar e falar o índice de sucesso do roteiro. E aí eles fazem uma análise de emoções por cena, faz uma análise de possível público-alvo. Então, assim, eles usam o roteiro como um dado, mas a ideia é dar a luz verde ou não para o seu roteiro. O que, quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei mega preocupado. Assim, porque eu falei, agora não basta a gente ter que furar a barreira do ranqueamento. Eu sou lá um cara que tem um canal no YouTube. Então, eu tenho que furar o bloqueio do ranqueamento. Né? Tem que superar as 10 mil horas de conteúdo no YouTube, e aí eu tenho que... E aí, lá na frente, eu vou conseguir monetizar o meu trabalho. Não basta isso. Pode ser que lá na frente você é roteirista, e aí você vai escrever o seu roteiro para um grande estúdio ou para uma grande emissora, e aí o seu roteiro vai ser analisado, né? Ele vai passar por um primeiro pente fino, que não é humano, que é de um algoritmo. E aí pode ser que ele receba a luz verde ou não, né? E pode ser que você nem saiba que ele recebeu uma luz verde ou não. E eu estou falando isso não é de imaginação minha, porque tem precedentes, né, em outros campos, tem o precedente na justiça. Nos Estados Unidos, a aprovação ou não do preso poder sair mais cedo, né, de ter uma pena reduzida, essa aprovação ou não está passando por programas usados pela polícia, e recentemente teve uma polêmica em torno disso, justamente pelo viés, porque o viés
ele costumava barrar pessoas negras e mais pobres, né? Obviamente, porque o banco da polícia já tem um viés racista. Então, assim, eu fiquei me perguntando nisso, como vai ser lá na frente no roteiro, né? E nesse meu primeiro artigo, eu fiquei justamente discutindo, no nosso caso, a gente tem a Globo, a Rede Globo tem um banco imenso de dados, né? Que são os seus próprios roteiros. Então, o que dá para fazer com isso? Mas aí eu vi que essa é uma discussão que estava muito longe da minha rotina ali, da minha rotina com os estudantes, e eu comecei a tentar procurar ferramentas que estão mais próximas, né? E também achar conceitos que eu poderia aprender, e são conceitos que seriam importantes, que vão ajudar lá na frente. Aí eu comecei a encontrar, aqui é um trabalho que o Vicente me indicou, né? Vou compartilhar a tela aqui. É um trabalho muito interessante de um laboratório. Deixa eu ver se eu vou compartilhar uma janelinha aqui do Chrome. Então, é um trabalho de um laboratório de pesquisa, acho que é Stanford, né? Só que ele é um laboratório financiado pela Adobe. Então, a Adobe tem vários projetos de inteligência artificial, do que a gente chama, né, hoje de inteligência artificial, voltado para a produção audiovisual. E aqui o que é curioso é que é um software que ele vai trabalhar com um conceito que é chamado de programação evolucionária, né? E basicamente você vai configurar o seu programa como se fossem genes. Então aqui, né, eles estão testando uma edição de um diálogo simples, né, um diálogo direcionado na verdade, uma cena toda centrada em diálogo, né? Então a gente sabe que vai ter campo e contracampo, né? Vai mostrar um personagem falando, o outro respondendo, que é algo básico da gramática audiovisual. E aí eles vão regulando isso, jogando os genes aqui, né? Aqui embaixo eles escolhem, por exemplo, evitar jump cuts, evitar o corte no eixo, cortar dele para ele mesmo, manter o falante visível, né? O personagem que fala de forma visível. E aí você pode configurar as temperaturas, né? Quanto disso o computador vai poder errar ou não. E aí aqui, nesse estudo, eles mostram a mesma cena editada 2 vezes, né, pela máquina, e o que o editor, no caso, futuramente a gente vai poder fazer, é escolher geneticamente como esse editor, esse assistente virtual, né, esse agente virtual, vai editar um vídeo para a gente. Então, vou mostrar só um trechinho aqui. Acho que dá para entender, né? O roteiro está de um lado, aqui são os takes possíveis, tem uma classificação dos takes, né, que é o que a gente chama de rotulamento, né, por visão computacional e pela análise do áudio, o computador foi lá e rotulou, e aí aqui eles editam. O computador vai editar sozinho, né? This sequence is better, but now we notice that the Vou mostrar um pouquinho mais para frente, idiom that prefers faster. Que justamente ele vai editar estilo YouTuber. Então ele vai permitir que tenha corte no eixo, vai permitir que se valorize a performance de um único personagem. Are you sure your cousin is his real father? Because I'm pretty sure he's the spawn of Satan. Come on now, that's a bit dramatic. Oh, really? Yeah. You're gonna make me regret saying that, aren't you? He called my Nana dirty. Aqui é a edição tradicional, né? Mais pra frente ele faz a edição YouTuber. Que aí ele vai pegar a referência dos YouTubers, né? Just because there were so many comments in the last video, the reason why there's tem esse vídeo que a gente fica pulando da gente pra gente mesmo, e aí eles ensinam a máquina como fazer isso, né? Então a máquina vai lá e faz uma edição. Since we're going for that hyperactive feel, we'll add the fast performance idiom. Então ele colocou o gene aqui de performance rápida, né? Aí permitir o jump cut, e a gente tem um resultado muito interessante, que a máquina editou super bem. Assim. Eu olhei e falei, nossa, Let's see how he did. You're gonna make me regret saying that, aren't you? He called my Nana dirty. I know. To her face. I know. You know she has a medical condition. I'm aware. Look, I'll admit. Eu fiquei bem impressionado, porque tudo bem, tá em inglês, talvez seja difícil entender, mas aqui o casal está discutindo sobre... eles estão discutindo assim, eles brigaram, né?
E aí o centro da história é que o irmão dele, né, deixou o cachorro dela morrer. E aí, na primeira versão, a gente tem um corte bem tradicional, corte de um que fala e outro que responde. Aí, na segunda versão, que é o estilo mais moderno, né, fala mais rápido e corta dela para ela mesma, o computador editou justamente nas repetições que o personagem responde, eu sei. Então eu falei assim, isso aqui para um montador atingir é super complicado, que é justamente a justificativa do artigo, né? Que ele fala, isso aqui, todo esse trabalho, muitas vezes um montador ele vai precisar passar por um material muito extenso até conseguir chegar nesse nível de edição um pouco mais sofisticado. E aí, com essa computação evolucionária, né, por essa programação por genes, a gente consegue acelerar esse processo, né? Então, ainda não tem esse programa, né, tem essa questão. Talvez a gente possa achar o artigo que explica isso e programa por conta própria, mas eu fico pensando muito no usuário médio. Então, quando chegar um programa desse tipo para o usuário médio, se ele conhecer esse conceito, eu vou organizar aqui por genes, vou aumentar, diminuir a temperatura, deixar ele errar mais ou menos, é uma vantagem para o criador audiovisual. Aí, assim, também no campo, o Márcio falou bastante da visão computacional. No meu artigo anterior, eu estudei uma plataforma chamada Video Indexer. É uma plataforma do Microsoft Azure, né? Então, é uma plataforma, deixa eu pegar aqui, ela é uma plataforma que você consegue analisar vídeos de até 10 horas de vídeo gratuitamente. Você sobe os seus vídeos na plataforma, ele vai fazer uma análise de emoção para você, e ele vai dividir por cenas e por tomadas também, né, por planos. Eles geram o que eles chamam de insights, né, que na verdade, são dados a partir dos vídeos. Então, quais são os planos, quais são as emoções, e também ele faz uma transcrição mais ou menos precisa do que as pessoas estão falando no vídeo, né? Essa plataforma é aberta e assim, até 10 horas eu posso usar gratuitamente e é uma ferramenta razoavelmente acessível, né? E aí aqui eu fui estudar a bibliografia, né, dessa plataforma e entender como é feito o processamento. Porque, como eu falei, eu estou pensando agora que o mais interessante é entender a lógica desses programas e aí já se preparar para a próxima geração, tá? E eu fiz isso analisando, por exemplo, uma série de ficção, né, e suspense, que é o Mr. Robot, que eu coloquei na plataforma e tentei analisar. Mas aí uma coisa que é curiosa, que no estado atual da inteligência artificial que eu encontrei, é que tudo que é muito rebuscado na ficção, tudo que é muito rebuscado no enquadramento, no movimento de câmera, é difícil para o computador entender. Ele consegue entender coisas muito simples, como aquela cena que eu passei, que era um diálogo, né? Um personagem fala, o outro responde. Quando vai para algo mais complexo, o computador pode ser que ele não ajude tanto, né? Acho que é isso, assim. Então, eu tentei trazer uma visão que eu realmente acho que essa questão ética, ela é muito importante, ela vai ser uma barreira. Pensando no nosso caso aqui do produtor audiovisual, ele vai ter que enfrentar isso, eles já enfrentam, na verdade, mas eu também queria tentar entender que ferramentas a gente pode pegar, que ferramentas são acessíveis, que pode melhorar o nosso trabalho, né, que estão ali à mão e que a gente pode usar justamente para enfrentar essas barreiras. Bom, Leandro, sensacional, né? Muito interessante a pesquisa, né? E vendo, né, ferramentas como a que você apresenta, como o professor Márcio apresenta, é inevitável, né, a gente fazer aquele velho questionamento de sempre, né? Até quando determinadas funções dentro da comunicação, né, continuarão sendo necessárias e até quanto elas terão que se adaptar, né, e usar essas possibilidades como aliados. Como que você enxerga isso? E depois o professor Vicente também, como que ele observa essa realidade? Então, Thiago, assim,
eu confesso que acho que assim como todo mundo, né, no primeiro momento eu olho e fico meio receoso, né, do tipo, pô, roteiro, cara, roteiro que é uma coisa extremamente, digamos, humana e criativa, pode ser que tenha um robô que substitua o roteirista, e aí quando vai para funções que envolvem princípios mais técnicos, como fotógrafo e a edição, parece que fica até mais arriscado, né? Mas aí, assim, eu acredito que tenha algumas consequências. Por exemplo, a eliminação de funções de assistência secundárias, como assistência de montagem, o colaborador de roteiro, como eu comentei, né? Então, acho que essas funções de colaboração, de assistência, provavelmente, a tendência é que elas sejam ou eliminadas, ou então surja um novo tipo de profissional que tenha essa capacitação que eu mostrei, né? Talvez de conhecer um pouco mais de programação, conhecer um pouquinho mais de como funciona a inteligência artificial, e aí ele vira uma espécie, ele tem uma função meio intermediária, né? Ele está no campo da ciência de dados, da programação, mas também está no audiovisual. Então, eu tenho esperança que não vai eliminar, porque as de ponta, né, aquelas que você toma maiores decisões, é muito difícil deixar na mão da máquina ainda, tá? Por mais que eu tenha achado maravilhoso a edição do computador, eu ainda fiquei com vontade de afinar o corte. Falar assim, eu vou ajustar aqui, tirar um pedacinho, pôr um pedacinho ali. Talvez eu não faria isso com um assistente humano. Eu faria isso com um computador que eu vou lá e dito para ele. Eu acho que é isso. Então, assim, a gente não precisa entrar em pânico, mas precisa pensar nessa relação de funções mais iniciantes, tá? Não sei, o que você acha, Vicente? Eu iria por aí, mas eu fico pensando assim, o que foi para o economista a chegada da planilha Excel, não é? Tô brincando, é claro, é um paralelo jocoso que eu estou fazendo, irônico até, claro, mas veja só, assim, se você precisa de uma atividade mediana naquela área, sei lá, da economia, por exemplo, você contrata um operador, um programador de Excel, não contrata que esteja em formação em economia, não contrata o economista profissional, grande pensador a respeito de questões da área, não é? Então, eu diria que, assim, para uma empresa mediana, para uma função mediana, se quiser falar medíocre, pode ser, assim, a solução, a grande solução. Nossa, bota aí um assistente de edição automático que está resolvendo nosso problema, vamos tocar para frente e tal. Mas não vai para o Oscar, não vai para Cannes, não vai para lugar nenhum, né? É um serviço medíocre, como eu estou falando, né? Então, realmente, os melhores trabalhos, eles vão precisar contar com salas de grandes roteiristas, né? Os melhores filmes vão contar com uma equipe de montagem, de edição. Claro, pode contar com toda a automação, não é? Que vai ajudar a tirar da frente o trabalho mais braçal, talvez, e vai ficar o trabalho mais refinado. O profissional de edição, o profissional de roteiro vai ter mais tempo para fazer o trabalho mais refinado, mais artístico, mais criativo. Eu penso que é por aí. Porque vamos pensar, fechando agora, para não me alugar, o conceito de inteligência artificial que nós questionamos no início, realmente não chegou em lugar nenhum. O que nós temos são processos de automação, de assistência, de aceleração
de algumas atividades para acelerar essa instância mais braçal, mais repetitiva, não é? O resto, né, ainda não tem, né, não tem nada pronto. Não vai ter um senciente, um ser sintético, senciente, super inteligente, que vai ficar sentadinho numa cadeira, que vai editar, ou não vai ter um sistema dentro de uma máquina de computador, que vai ter toda a concepção de mundo, de edição, para editar, para roteirizar. Não vai ter tão cedo, e nem sei quando isso vai ser importante, né. Mas eu entendo o susto, realmente a gente assusta, e eu fico com a imagem de um economista com o cabelo arrepiado quando chegou a planilha Excel. E, claro, pura brincadeira, pura ironia, eu acho que está tudo garantido em termos de trabalho para os bons profissionais, para os bons trabalhos, para trabalhos que exigem essa construção criativa, dinâmica, artística da nossa profissão, né, que é o entretenimento por audiovisual. É isso, obrigado. Muito legal, professor. E agora, encerrando, né, essa rodada e direcionando para a última fala da nossa palestra, eu queria perguntar, né, para o professor Márcio, né, que a gente está falando de pensar em inteligência artificial na comunicação, a gente tem que lembrar o tempo inteiro que a gente está pensando numa produção destinada a algum público. E o Márcio tocou num ponto durante a fala dele, que é sobre uma preocupação ética, né, que é necessária e é importante da gente ter, porque até que ponto esse público se beneficia ou até que ponto esse público ele é exposto dentro dessa relação. Como que você consegue, talvez, fazer uma análise sobre esse ambiente da inteligência artificial, esse ambiente tecnológico que ainda está em fase de construção, né? A gente ainda não chegou a algum lugar, né, a um ponto final. Como que você analisa isso, professor? Assim, só para contextualizar um pouco, que quando a gente pega a tecnologia pela tecnologia, a gente acaba esquecendo alguns fatores, né? A tecnologia, ela acontece, né, na sociedade, ela tem um contexto econômico, tem um contexto social, né? E para entender isso melhor, né, a gente não pode ficar só nos cases, né? A gente tem que, aí eu vou pelo lado da difusão de inovações, que é uma área da sociologia que estuda justamente, né, as inovações que vão para frente, que vão para trás, que fatores ajudam, né, a tecnologia serem adotadas e outros não. É bom a gente entender que hoje, no estágio atual que a gente tem, as soluções mais comuns ou mais visíveis de inteligência artificial, elas ainda estão relacionadas à solução, como já foi falado aqui, de problemas mais simples ou traduzindo isso para a matemática, com menos variáveis, né? Ou seja, quando eu falo do texto do lead lá, né, eu tenho uma estrutura relativamente rígida, onde eu posso trocar os números, os dados, né, a cotação do dólar, a previsão do tempo, então fica mais fácil fazer assim. Quando eu tenho, no caso da uma edição, né, com corte, né, uma entrevista, 2 pessoas, eu tenho menos variáveis, né, porque o algoritmo ele sempre vai partir de uma base anterior, que ele vai analisar, ele vai aprender com ela, e probabilisticamente, essa é a importância, quer dizer, a base original dá para ele a condição de calcular probabilisticamente que o mais certo é aquilo ou não é. Então a gente tem que entender que determinadas situações dependem, né, dessas restrições, tá? E quando eu vou além disso, eu vou necessariamente ter hoje necessidade de poder de processamento muito maior, recursos de máquina, software, enfim, estruturas que para as pessoas comuns ainda não estão disponíveis, né? Então assim, eu tenho essas soluções que eu vejo na internet e tal, tá beleza, agora para eu implementar isso, algumas coisas já até existem, né? O Adobe Premiere já tinha aquela função Automate to Sequence, né? Se eu quisesse editar rápido, eu botava lá, essa aí já, né, já tem algumas, vamos dizer assim, eu tô afinando isso, mas assim, quando eu vou para uma situação maior, quando eu vou para uma situação de Big Data, quando eu vou para uma situação de volume muito grande, eu preciso de poder computacional maior, eu preciso de uma série de recursos, e aí eu tenho um problema. Eu não tenho nada contra, por exemplo, lá no jornalismo, eu ter narrativas automatizadas justamente para tirar do jornalista que já está com uma carga de trabalho muito grande, esse trabalho braçal, mecânico, né, de fazer esse tipo de coisa que eu já citei. Ou de um pesquisador para fazer, por exemplo, contagem de palavras, né, é uma coisa que a gente faz, a gente tem algumas soluções, né, onde eu posso
usar esses recursos computacionais, né, que são os métodos digitais, para a gente poder identificar padrões, extrair dados iniciais, extrair dados para começar uma análise. Então, tudo isso é perfeito. Quando eu quero fazer mais, quando eu quero assim, trabalhar com situações mais complexas, né, que aí é o caso do professor Vicente falou, o caso, né, enfim, de um roteiro e tal, no jornalismo também a gente não tem ainda um texto automatizado com aquela genialidade, né, de um grande jornalista, de um cara experiente, de alguém que manipula o texto muito bem. Entre outros aspectos, porque se você pensar bem, levando para a matemática, o que o algoritmo faz é achar uma coisa que na frequência, ou seja, probabilisticamente vai ser o mais correto. E se a gente pensar bem na genialidade, ou no diferente, ou no, enfim, no que se destaca, né, quando a gente usa aquela parte do cérebro que não é a lógica, né, é justamente você achar entre milhões e milhões de possibilidades uma variável, uma variante que, apesar de não estar de acordo, vamos dizer assim, com todas as regras, tem uma coerência, uma beleza interna, né, que a máquina, para chegar, ela precisaria realmente de muito mais, de bases maiores, né, enfim, de poder de processamento maior. Então, bons roteiristas, bons jornalistas, bons, né, estão salvos por enquanto, né, porque isso, claro, eu sempre digo para os meus alunos, assim, ó, o que você não pode é você se robotizar, ou seja, você achar que fazer jornalismo é escrever lead dentro de um padrãozinho, escrever coisas, né, aí sim, se você se robotiza, né, se você vira o autômato, aí a sua empregabilidade, na minha opinião, está mais, enfim, está com um problema maior, tá? Agora, para o público, quando eu vejo essas soluções, sabe o que eu penso? Eu penso assim, o cara bota lá o roteiro na plataforma, a plataforma está pegando o roteiro do cara, está pegando os dados do cara, está pegando o vídeo do cara. A gente tem que entender que hoje, né, na guerra da tecnologia, os grandes players, né, da tecnologia, eles estão brigando por dados, o ativo, né, da sociedade digital hoje são informações sobre as pessoas, que podem ser empacotadas, tagueadas e vendidas para quem quiser pagar, né, no Facebook, no Twitter, enfim, né, no Google, com várias formas aí. Então, assim, toda vez que eu vejo a gente botando coisas na plataforma que a gente não sabe nem quem é, nem onde está, nem onde eu penso assim, pô, sério, o que o cara vai fazer com o meu roteiro? Será que daqui a amanhã essa startup, o Facebook não olha para ela, assim, ela começa a crescer, o Facebook vai lá e tchum, compra ela e pega toda essa base de, enfim, tá? Então, assim, a questão ética, esse é o real conflito, né? E ele não é um conflito apenas ético, é um conflito econômico, né? Quer dizer, que envolve modelos de negócio, que envolve como no ambiente digital essas grandes empresas de tecnologia têm virado grandes hubs, assim, que vão assimilando tudo que é, sabe? Uma ideia boa nasceu ali numa startup, compra ela. Ela não quer vender, destrói ela. Então, assim, a gente está numa situação, num ambiente muito delicado, né, para que a tecnologia vai se desenvolver, né, e a pergunta final é quem está à frente desse processo, né? Então, assim, eu quando falo para o público dos jornalistas, eu digo assim, ó, você não precisa aprender programação, mas é bom você pelo menos entender como é que as coisas estão funcionando, aumentar algumas ferramentas aí na sua caixinha de ferramentas. Isso poderia falar para um roteirista, para qualquer coisa, para que você não fique também totalmente distanciado do processo, né? Porque se você pensar bem, são soluções de edição de vídeo, de não sei o quê, e qual será, ou de jornalista, de redação, e qual será a participação desses profissionais originais, né, nesses processos de desenvolvimento ou de inovação. Então, assim, o trabalho que a gente faz lá no Labicon também é muito isso. Assim, eu posso explorar as tecnologias, eu não preciso inventar um negócio do zero para hackear uma tecnologia, para, enfim, fazer ela funcionar do jeito que eu preciso, né? Que é aquela coisa dos usos e apropriações, tá? Então, assim, mesmo nesse processo de difusão tecnológica, acho que o toque humano, ele ainda pode fazer muita diferença, né? E enquanto eu acreditar nisso, eu vou continuar ensinando, falando, enfim, mas é um momento delicado, eu acho que é um momento para pensar. Bom, professor, obrigado, né? Eu quero agradecer também, né, a presença e a fala de todos vocês. Eu acho que, né, traçam aí um panorama e apresentam algumas possibilidades, né, da gente enxergar a inteligência artificial na comunicação, no nosso meio. Quero agradecer também, né, a organização do Congresso, que abriu esse espaço aqui para a gente, que nos permitiu, né, trazer de fato essa discussão para os nossos colegas pesquisadores e alunos, né, também da graduação da comunicação, que podem se aprimorar, se apropriar dessas informações e continuar se desenvolvendo. Então eu quero agradecer a quem nos assistiu, né, até esse momento. Até mais.